sonhamos com casas que tenham conforto. Talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está. Dando então continuidade à nossa programação nos Passos de Jesus. Bom dia a todos os nossos amigos que nos estão assistindo. Então assim nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo bíblico nos Passos de Jesus. Vamos continuar então conhecendo os caminhos por onde Jesus andou, os lugares por onde ele frequentou, as palavras de Jesus. Então vamos continuar andando nos Passos de Jesus. Depois, então, de estudarmos o Jesus reencarnado ou encarnado, Jesus Deus conosco, Emmanuel, também passamos pela vida de Jesus no momento de início do seu ministério, no seu batismo. Já falamos de Jesus no deserto, foi tentado. Agora, nós temos Jesus numa festa de casamento. Jesus também foi a uma festa de casamento. Então, continuando nos passos de Jesus. E convido você, então, a caminhar com Jesus. E, então, juntamente com Jesus, vamos estar presentes nessa festa. Vamos conhecer os detalhes dessa festa. E a pergunta, o que é essa festa de casamento, há 2000 anos atrás, tem para nos ensinar hoje, nos nossos dias? Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de São João, capítulo 2. João é o único dos evangelhos que narra essa história. São João, capítulo 2, versos de 1 a verso 12. Convido a você, então, a abrir a sua Bíblia. São João, capítulo 2, verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: elas não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas era uma medida, então, utilizada, uma medida para medir líquidos antigamente. Mais ou menos, uma metreta era basicamente 37 litros. Então, mais ou menos, 6 metretas era mais de 500 litros de vinho que foi utilizado, então, feito por Jesus. Muito mais de 500 litros. Continuando, verso 7. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai a água e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformar em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Verso 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram não muitos dias. Então, assim, Jesus, saindo do deserto, agora foi para Caná da Galileia. Então, caminhando os passos de Jesus, aprendemos muitas e muitas histórias. Então, nesse momento, chegando então num casamento onde Jesus foi convidado, nesse momento, ele encontrou com sua mãe. Há cerca de 2 meses, ele não tinha visto a sua mãe, porque desde que saiu da oficina da carpintaria do seu pai, onde foi ter com João Batista e batizar, depois teve 40 dias no deserto. Então, todo aquele processo, em outros relatos antes dessa festa, fez mais ou menos, levou um tempo de 2 meses em que Jesus se separara da sua mãe. E agora, a mãe de Jesus encontrou novamente seu filho. Agora, Jesus diferente. Jesus agora carregava no semblante uma responsabilidade diferente. Jesus agora, dando início à sua missão, tinha um senso de responsabilidade totalmente diferente na sua fisionomia.
Ainda outro aspecto diferente que Maria notou em Jesus é que agora ele estava sendo seguido por um grupo de homens, a quem chamavam de discípulos. Esses homens chamavam Jesus de mestre e disseram: nós já encontramos aquele que foi profetizado. Então, todo o cenário estava montado. E agora Jesus comparece assim ao casamento. O casamento naqueles dias não era como atualmente, um dia de festa. Normalmente eram dias seguidos de festas. Aproximadamente até 7 dias as pessoas comemoravam as festas. Que maravilha então um casamento durar até 7 dias de alegria, de comes e bebes. E assim foi esse casamento onde Jesus compareceu. Só que esse casamento teve um pequeno probleminha. Aliás, um problemão. Porque Jesus foi contactado por Maria com um problema, dizendo: o vinho acabou. Mas qual é o problema do vinho ter acabado? É normal numa festa acabar o suco ou o vinho, é normal. Agora, por que essa responsabilidade? Por que Maria chegou em Jesus dizendo que o vinho tinha terminado? Por quê? Porque nos dias dessas festas, antigamente, uma festa, quando o vinho chegava ao seu fim, era uma desonra, era um problema. Então, era uma vergonha para com relação aos convidados. Então, tinha que ter a provisão de vinho. Tinha que haver essa provisão. Nesse momento, então, Maria chegou a Jesus dizendo: não tem vinho. Maria, quando chegou a Jesus, dizendo que não tem vinho, queria dizer que Maria conhecia Jesus e sabia que Jesus tinha poder para fazer alguma coisa para mudar o cenário. Então, procurou a Jesus. Mas a resposta de Jesus, no verso 4, nos diz o quê? Mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Qual é o problema? Então, irmãos, amigos, qual é o problema então? Jesus diz o seguinte: Maria. Jesus então dirige a sua mãe chamando de Maria, pelo nome. Agora, será que era uma falta de educação? Claro que não. No antigo costume do Oriente, então era algo normal alguém chamar então pelo próprio nome alguém da qual a pessoa tinha respeito. Então Jesus, respeitando sua mãe, chamou de mulher. Então não é nada de estranho. Trazendo para a nossa sociedade pode parecer até algo estranho, mas não era dentro do contexto social. Agora a questão, Jesus disse o seguinte: Maria, que tenho eu contigo? Em outras palavras, Jesus queria dizer: Maria, o que é que tem a ver? O que é que eu tenho a ver do vinho numa festa ter acabado ou não? Qual é o problema do vinho ter acabado? O que eu tenho a ver com isso? Era mais ou menos a forma que Jesus interpretava a forma como Maria chegou e o abordou. Agora, continuando, Jesus disse então: ainda não é chegado a minha hora. Jesus diz claramente que ainda não havia chegado a sua hora. A pergunta: que hora? Qual é a hora que Jesus estava se referindo? Na verdade, Jesus estava referindo à hora do seu sacrifício. Jesus nasceu nesse mundo como Emanuel, com o objetivo de ser o Deus conosco, com o objetivo de morrer para a humanidade. E ainda a hora da sua morte, do seu sacrifício, não havia chegado. Então Jesus levou Maria e os convidados que estavam ao redor para uma cena no futuro, a hora do sacrifício. Então Jesus, nesse momento, ele aproveitou essa festa de casamento para nos dar uma ilustração daquilo que haveria de acontecer num futuro bem próximo. Então, Jesus não veio a este mundo para fazer milagre em si, de transformar água em vinho. Não era essa a principal missão de Jesus. Porém, Jesus veio no momento e ele aproveitou esse momento como forma, então, de dizer ou de ensinar alguma mensagem. Então, Maria, seguindo a história, Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Maria, então, preparou o caminho para Jesus pudesse fazer a sua obra. Maria não sabia o que é que Jesus iria fazer. Não sabia. Mas ele sabia, confiava de que Jesus tinha poder para resolver o problema do vinho. Jesus tinha esse poder. E Jesus tem esse poder. Então, fazei tudo o que ele vos mandar. Então, Jesus deu a ordem e pegaram umas talhas. Talhas eram uns depósitos onde tinham água. E essa água era usada no ritual de sacrifício. Nenhum judeu entrava numa festa
ou participava de uma ceia sem ter primeiro de fazer a purificação. Era uma cerimônia instituída pelos próprios homens na altura. Os fariseus tinham instituído todo um conjunto de normas. Então, essa água servia para purificação exterior, é claro. É uma cerimônia de que a pessoa, para entrar num casamento ou numa festa e cear, deveria então lavar as mãos e estar totalmente puro. Então, Jesus disse, enchei as talhas, 6 talhas. Como já disse, mais ou menos 500 litros ou um pouco mais de 500 litros de água. Então, Jesus mandou encher e os homens prontamente obedeceram. Jesus deu ordem e os seres humanos obedeceram. E quando nós, eu e você, obedecemos a Jesus, milagres acontecem. Milagres aconteceu. Um grande milagre aconteceu. Jesus disse, agora, tirai da água e levai ao mestre-sala. O mestre-sala seria o homem responsável, então, por todo o buffet, por toda a festa, por todo aquilo que estava sendo organizado. Então, tirando a água, levando para o mestre-sala, ele provou, então, da água transformada em vinho. E o mestre-sala ficou abismado, dizendo, chamando o noivo, agora, atenção, chamou um noivo. E elogiou o noivo grandemente, dizendo, todo mundo oferece primeiro o bom vinho e depois o mau. Você, do contrário, você ofereceu então o melhor vinho para o fim. O melhor vinho ficou para o fim. Então elogiou então esse noivo que tinha capacidade financeira até então de guardar então o melhor vinho para o final da festa. Irmãos, amigos, a glória foi dada a um noivo. O mestre-sala deveria ter dado a glória a Jesus. Foi Jesus quem fez o milagre. Foi Jesus quem devia tomar a glória nesse momento. Agora pergunto, quem está recebendo os créditos dos milagres que está sendo realizado em sua vida? A quem você está dando crédito às bênçãos que está acontecendo em sua vida? Será que você está dando crédito ao seu dinheiro? Será que está dando crédito à sua formação acadêmica? Está dando crédito ao seu companheiro ou companheira? Ou a algum líder religioso? Ou alguma igreja? Quem está tomando crédito das bênçãos em sua vida? Nesse momento, o crédito foi dado para a pessoa errada, para o noivo. Porém, foi Jesus quem deveria tomar o crédito. E a Bíblia nos diz, essa história termina dizendo que Jesus então saiu desse momento. E as pessoas somente aperceberam do milagre quando Jesus havia saído. Agora, que lições podemos aprender então dessa história? Vamos tirar então algumas lições dessa história. Uma primeira lição que podemos aprender então desse relato é que eu e você, como cristãos, nós devemos ser pessoas sociáveis. Ou seja, Jesus foi convidado a uma festa. Jesus foi a essa festa. Muitos cristãos dão a ideia de que os cristãos têm que ser pessoas sérias, não se envolvem com o mundo. Não, não é isso. Eu e você, como cristão, devemos ser pessoas sociáveis, amigáveis. Desde que o local ou as circunstâncias seja abençoado por Deus, seja um lugar agradável, seja um momento de recreação, que traz benefício físico, mental e espiritual, não tem problemas. Então Jesus compareceu a essa festa de casamento, demonstrando um primeiro aspecto, uma primeira lição, de que eu e você também podemos comparecer a uma festa de casamento, porém, quando bem organizado, conforme assim diz o Senhor. Então eu e você, como cristão, devemos ser alegres, contentes, transmitir paz e alegria aos que estiverem ao nosso redor. Uma segunda lição, aprendemos que esse milagre, o primeiro milagre de Jesus, em Caná, na Galileia, foi feito numa festa de casamento. Então, o primeiro milagre público de Jesus, em todo o seu ministério, foi feito num casamento. Por quê? Há muitas lições. Porém, uma das outras lições que podemos aprender é que o casamento é uma instituição divina. Então, foi Jesus que ali no Éden instituiu o casamento. Então, lá no Éden, Jesus nos diz, Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis 2, verso 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Deus instituiu o casamento ali no Jardim do Éden. Adão e Eva. Deus disse que o homem e uma mulher juntos iriam tornar uma só carne. Então, o casamento é uma bênção, é uma instituição divina. Atenção,
O casamento, segundo a Bíblia, é um homem e uma mulher. Infelizmente, hoje, o homem tem desviado desse princípio de Deus. E, desviado desse princípio, os homens começaram a misturarem-se homem com homem, mulher com mulher. E isso não é a vontade de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em livro de Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27. Romanos 1, 26, 27. Nos fala então desse problema que os homens hoje estão envolvendo. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, irmãos amigos, hoje o homem mudou então a forma, os ensinos de Deus. Hoje é natural encontrarmos homossexuais ou bissexuais, não sei, as formas das pessoas se envolverem um com o outro e desviando do princípio um homem e uma mulher. Então, atenção, é um pecado quando se mistura homem com homem, mulher com mulher, ou homem com animal. Isso é pecado. O casamento é uma instituição divina, instituída por Deus, de um homem e uma mulher. Mais uma lição que podemos aprender, então, com este relato. E há mais lições que podemos aprender, então, com esses relatos. E uma lição grandiosa que podemos aprender é que é a vontade de Deus que eu e você tenhamos saúde. Como assim ter saúde? Jesus fez no seu primeiro milagre, produziu vinho. E vinho é um problema grave na nossa sociedade. Como é que então, produzindo vinho, Jesus queria que nós tenhamos saúde? Se analisarmos a Bíblia dentro do seu contexto, iremos aprender de que o vinho produzido por Jesus, na verdade, não era um vinho fermentado, era um suco de uva. Isso por quê? Porque, analisando a Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali, encontramos relatos do próprio Jesus falando contra a bebida forte ou a bebida fermentada. Se abrirmos as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 1, e ainda Provérbios também, 23, verso 32, encontramos o seguinte. Jesus, no Velho Testamento, chamou a atenção, dizendo: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Pois, ao cabo, morderá como a cobra, e pisará e picará como o basilisco. Então, essa é a mensagem de Deus. Jesus disse que aquele que se chegar ao vinho tem pecado, é problema quando chegamos ao vinho. Então, Jesus foi quem no Antigo Testamento disse que não deveríamos chegar então ao vinho. Ainda Jesus foi mais além. Foi Jesus quem apareceu para os pais de João Batista, dizendo que João Batista não deveria aproximar de vinho ou de bebida forte, bebida alcoólica. Foi Jesus que no Antigo Testamento apareceu a Manoá e a sua mulher, que eram os pais de Sansão, dizendo que esse filho que haveria de nascer deveria ser um filho querido de Deus. E essa criança, tanto a sua mãe como essa criança, não deveriam chegar à bebida forte, ao vinho. Então, há toda uma forma que Jesus nos ensina, dizendo que o vinho ou a bebida forte é pecado. Continuando a ideia, então dizendo que, na verdade, aquele Jesus que transformou a água em vinho é o mesmo Jesus que deu essas ordens de não nos aproximemos, então, da bebida forte. Agora pergunta, será que Jesus poderia, então, contradizer os seus ensinos? Claro que não. 3 João, capítulo 2, 3 João, verso 2. 3 João, verso 2, nos diz claramente: amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, é o desejo de Jesus que tenhamos saúde. Então, Jesus não pode contradizer a sua mensagem. Então, aprendemos de que, nesse momento, o que Jesus havia feito, o milagre, na verdade, ele havia produzido um suco de uva, que era conhecido em Isaías 65, por exemplo, como um mosto. Era o suco tirado do cacho da uva diretamente. Então, Jesus produziu aquilo que era saudável à humanidade. Esse é o desejo, que eu e você tenhamos saúde. Quantos problemas, irmãos amigos?
o álcool tem produzido na nossa sociedade? Quantos problemas, quantas mortes tem produzido? Quantas famílias têm sido destruídas por causa do uso do álcool e outras drogas? Quantos problemas temos tido na nossa sociedade, ou em outras sociedades, por causa de bebidas, do álcool? Então, irmãos amigos, Jesus em nenhum momento promove o álcool. Jesus não pode promover o álcool. Abacuque, por exemplo, já nos diz que aquele que se aproximar uma bebida, a bebida forte, dos lábios do seu próximo, é maldito. Maldito aquele que aproximar a bebida forte dos lábios do seu próximo. Então, em toda a Bíblia, nós encontramos o contexto ensinando de que a bebida forte é pecado. Nós não devemos chegar na bebida forte. Isso por quê? Porque o álcool ou outras drogas, já agora, quando atingem ou chega através do nosso sangue, chega à nossa mente, eles entorpecem a nossa mente. E tudo aquilo que ofusca a nossa mente, a nossa forma de pensar, em pequena ou grande escala, afeta o nosso corpo como um todo. E você sabe qual é que é o objetivo de Satanás em levar os homens a utilizar bebidas alcoólicas, por exemplo, e outras drogas? Na verdade, seu objetivo é destruir a mente dos homens. Quando os homens estão sob o efeito do álcool, pequena que seja, então o nosso cérebro não funciona a nível a 100% como deveria. E uma vez que a adoração a Deus é feita no nosso cérebro, quando então eu consumo alguma coisa que altera o meu comportamento, automaticamente o que vai fazer? Vai alterar a minha forma de adorar a Deus. Esse é um outro aspecto. Então, Satanás quer alterar a nossa forma de adorar a Deus. Por isso, ele então faz com que os homens consomem álcool e outras drogas. Uma forma de destruir a sua vida e, principalmente, afetar a sua mente, de forma a não adorar a Deus. Então, irmãos amigos, Deus nos diz claramente que o nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20 nos diz que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo que habita em nós. Então, irmãos amigos, acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós e da qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo, eu e você, nós somos moradas do Espírito Santo. Deus quer morar numa pessoa, num coração limpo. Quem tem o desejo de morar numa casa suja, com problemas? Ninguém. Jesus quer morar na nossa vida, no nosso coração. Porém, tem que estar limpo, como um santuário totalmente limpo de drogas, dessas coisas. Jesus pode nos limpar desses problemas. Então, eu e você, a mensagem de Jesus nessa outra lição é o seguinte: de que Jesus quer que tenhamos saúde. E se talvez estou falando para alguém que tem algum problema, algum vício de álcool. Alguns dizem que podemos consumir álcool, mas de forma social. Um pouco é bom para o coração. Algumas outras formas, pessoas utilizam a própria Bíblia, dizendo que não tem problemas. O que entra pela boca não contamina um homem. Se analisarmos então essas mensagens dentro do seu contexto, aprenderemos que Jesus está ensinando uma outra coisa. Irmãos amigos, é desejo de Deus que eu e você tenha saúde. Então, se você é um daqueles que está passando por problemas de vícios, não está conseguindo abandonar esses vícios, Jesus nos disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora pergunta, conhecer a verdade, mas quem é a verdade? O que é a verdade? Jesus nos continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então Cristo liberta. Cristo pode libertar você então desse vício, desse problema que está destruindo sua vida, sua família, a sociedade onde nós vivemos. Jesus liberta. Nós então convidemos Jesus para que possamos ser libertos. Uma quarta lição que podemos aprender desse relato é de que esse acontecimento tinha um símbolo profético. Na verdade, esse acontecimento era uma profecia. Jesus utilizou o casamento
ao problema do vinho que faltava no casamento para ensinar-nos algo profético. Talvez é uma das mensagens mais importantes, lições que podemos aprender nesse texto. Jesus nos diz que Ele, como noivo, a sua igreja é conhecido como a noiva. A igreja, eu e você, somos a igreja de Deus. Nós somos conhecidos como a noiva. E Jesus, o Cordeiro, é um noivo, o esposo. E Cristo nos diz claramente que em breve terá um casamento em que o noivo irá se encontrar com a noiva, que somos eu e você. Então, em breve, o noivo virá para essa união matrimonial. Então, a vinda de Jesus é uma vinda da qual Ele irá fazer um enlaço matrimonial com a sua igreja. Onde é que podemos encontrar esse verso? Podemos abrir, então, as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 62, verso 5. Isaías 62, verso 5. Porque, como jovem despôs a donzela, assim teus filhos te despojarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então, Deus alegra-se de nós, como noiva adora ou espera. Como noivo, aliás, espera para o seu noivo, Deus se alegra. Ainda Apocalipse, capítulo 19, verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, bem-aventurado eu e você, que fomos chamados, que estamos sendo chamados para as bodas do Cordeiro. Então, Jesus utilizou essa festa de casamento para nos ensinar de que em breve o noivo, Jesus, virá para se encontrar com a noiva, que somos eu e você, a igreja de Deus. E então, juntos, nós iremos fazer uma união eterna nas mansões celestiais, no dia das bodas do Cordeiro. Então, Jesus nos ensina neste milagre de que as bodas do Cordeiro é uma festa que está preparada para eu e para você. Uma última lição que podemos aprender desse estudo é de que o vinho produzido por Jesus, na verdade, tinha um simbolismo. Já dissemos que o vinho não tinha fermento, não tinha pecado em si. Porque no Antigo Testamento, fermento é símbolo do pecado. Por exemplo, no dia da festa da Páscoa, Jesus diz claramente que nessa festa não haveria de ter nenhum fermento. Todo o fermento devia ser jogado fora. Por isso, no dia das festas da Páscoa, no Antigo Israel, comia-se o pão asmo, o pão sem fermento. Porque todo o fermento, símbolo do pecado, tinha que ser lançado fora. Então, nesse momento, Jesus nos diz claramente, nos ensina, de que o sangue de Cristo é simbolizado pelo vinho. Ou seja, Jesus aproximou, transformando a água em vinho. Jesus queria nos levar a mente dos homens ao sacrifício de Jesus, ao sangue derramado na cruz do Calvário para salvar eu e você. Encontramos esse verso em São João, capítulo 15, verso 1. São João, capítulo 15, verso 1, nos diz que Jesus é a videira. Videira é a planta de onde provém a uva. Nesse caso, o vinho. Então, Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. O outro verso, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Pois, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, Jesus instituiu mais um simbolismo. Então, a água transformada em vinho, agora simbolizava o que? O sangue de Jesus. Ou seja, o vinho simboliza o sacrifício de Jesus. Interessante. A água foi transformada em vinho dentro do quê? De umas talhas de pedra. Para que serviam as talhas? As talhas da pedra, já foi dito no início, serviam para fazer a purificação. Então, essas talhas continham a água para purificar todo aquele que desejasse entrar na festa e participar da ceia. Então, essa água, essas talhas que serviam de purificação exterior, Jesus agora fez um milagre. Jesus fez, então, dessas talhas de purificação,
uma mensagem maravilhosa. Jesus transformou então a água em vinho. A água da purificação dos judeus foi transformada em sangue, vinho simbolicamente falando, que simbolizava o quê? A purificação dos pecados da noiva de Cristo, que somos eu e você. Eu e você, como igreja de Deus, somos a noiva de Cristo. Então, Cristo tem esse poder de transformar, então, um simbolismo, algo humano, algo sem sentido, águas de purificação, instituído por seres humanos. Agora, Jesus tirou, então, essa ideia, tirou o foco da mensagem humana e levou, então, a mensagem para o lado divino. Então, Jesus transformou a água em vinho. Na cruz do Calvário, irmãos amigos, Jesus derramou a seu sangue por mim e por você. Esse sangue, simbolizado agora nesse casamento pelo vinho, foi derramado para mim e para você. Hoje nós podemos ter vida e vida eterna quando aceitamos a Jesus. Hoje eu pergunto, o que temos aprendido? Será que temos posto em prática as mensagens que temos aprendido na Bíblia Sagrada? Jesus nos diz ainda na palavra de Deus, por exemplo, né, se formos ler em Jeremias, alguns outros livros, encontramos, por exemplo, dizendo que nós, como homens, nós somos comparados a vasos de barro. Eu e você somos comparados a vasos de barro. E Deus é o oleiro. Então nós somos como vasos de barro nas mãos do oleiro. Então nós, simbolicamente, podemos dizer que somos as talhas de pedra ou as talhas de barro. E o milagre aconteceu onde? Dentro das talhas. O milagre de Jesus, a água transformada em vinho, aconteceu dentro das talhas. Eu e você, sendo simbolicamente as talhas, posso também afirmar que o milagre acontece dentro de você. O milagre acontece dentro do meu coração. Agora eu pergunto, sendo você um vaso, você é um vaso para honra ou um vaso para desonra? Segundo Paulo nos ensinou. O que você está colocando dentro do vaso do seu coração? Jesus fez um grande milagre. Transformou a água em vinho. Jesus salvou o casamento. Jesus fez um milagre maravilhoso. Mas lembra, a intenção de Jesus em si não era salvar o casamento, mas ensinar algo mais glorioso. Porque, na verdade, solucionar o problema do vinho era fácil. Alguém poderia ir ao mercado, comprar vinho sem nenhum problema. Há outras formas de resolver esse problema. Mas Jesus decidiu ensinar-nos uma coisa importante nessa festa e nesse milagre. E para terminar, a última parte. A questão é, Jesus simplesmente fez um milagre porque estava presente na festa. Jesus fez um milagre porque foi convidado à festa. Se Jesus não fosse convidado à festa, o milagre não havia acontecido. Se Jesus não fosse convidado à festa, não haveria milagre e haveria desonra nesse casamento. Você quer que Jesus faça um milagre em sua vida? Então, o que podemos aprender com esse relato? O que eu devo fazer para que Jesus faça um milagre em minha vida? Para resolver os problemas que estão assolando a minha vida? O que eu devo fazer, então, segundo essa história do casamento? Eu devo convidar a Jesus para essa festa da minha vida. Convidando Jesus para estar presente em sua vida, em seu coração. Agora sim, Jesus tem toda a liberdade de fazer milagre. Eu e você, que estamos aqui nesse momento, somos apenas homens falhos. Porém, Jesus é o nosso Deus, o Rei dos Reis. Então aprendamos a mensagem dessa pequena história. E que eu e você possamos convidar a Jesus. Possamos permitir que Jesus entre em nossa vida. Jesus nos diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o desejo que Jesus faça um milagre na sua vida? Esse é o desejo de ser transformado em seu coração? Então, irmãos, amigos, convida a Jesus para que possa reinar em sua vida. É o meu apelo neste momento. Vamos ouvir uma mensagem musical cantada pela nossa irmã Eide da Luz. Que meditemos então nas letras desse hino. Enquanto isso, vamos meditando e entregando nossas vidas, nosso coração. Convidemos Jesus para estar presente na festa da sua vida.
Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito há que enfrenta. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Então, Jesus está convidando você a entregar sua vida, seus problemas nas suas mãos. E não esquece, você quer que Jesus faça um milagre na sua vida? Convida Jesus então para entrar em seu coração. Vamos fechar os olhos nesse momento e convidar Jesus para estar conosco. Vamos convidar Jesus para a festa do nosso coração e resolver todos os problemas que os anseios da nossa alma. Oremos. Santo e soberano Deus que habita nos altos dos céus, louvado seja o teu santo nome, ó Senhor. Muito obrigado porque o Senhor conceda bênçãos à humanidade. E obrigado pela bênção da presença do Senhor como Deus conosco no nosso meio, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos milagres que Jesus fez. E obrigado pelos ensinos de Jesus. Que hoje possamos aprender, na verdade, com essa pequena ilustração, possamos aprender mais e mais de Jesus. E que possamos convidar o Senhor nesse momento para a sua vida. E esse é o nosso desejo. Queremos convidar ao Senhor Jesus para que o Senhor possa habitar em nossa vida. Venha entrar em nosso coração. Venha nos transformar. E sim, nós permitimos para que o Senhor possa fazer milagre em nossas vidas. Obrigado por tudo. E obrigado porque o Senhor já ouviu as nossas orações. Agradecemos tudo em nome do humilde nome de Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém. Assim
Assim então, nós terminamos mais uma série, mais um dia, mais um estudo. Não esqueça então, ficamos então aguardando por você para um próximo tema, caminhando nos passos de Jesus. Tenha um feliz dia na companhia dos santos anjos do Senhor. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono